A concepção de preservar o meio ambiente é uma concepção que a senhora, na sua visão, senadora, ela tem chegado à população brasileira? Boa tarde. Boa tarde. Tem chegado de uma forma maravilhosa. Há 25 anos atrás, o Chico Mendes foi assassinado por defender a Amazônia e era apenas um pequeno grupo. As últimas pesquisas que foram feitas pelo Datafolha já dão conta de que 95% da população prefere pagar mais caro pelos alimentos a ver a Amazônia destruída. De sorte que ampliou significativamente a consciência da população. Agora, o que precisamos é de ver essa consciência traduzida em políticas públicas por parte dos governantes. É inadmissível que se tenha o esgoto jogado in natura dentro do rio e não se tenha uma política de saneamento básico à altura da necessidade de proteger os nossos recursos hídricos. No Brasil, 84% do esgoto não é tratado e essa é uma prioridade que precisa ser dada por todos os governos, independente de partidos. Tá certo. Senadora, como a senhora vê o momento que o país passa, em pleno uma competição mundial, protestos que iniciaram, que tiveram pontapé inicial com a majoração do preço da passagem do coletivo em algumas regiões do sudeste do país, mas que tomaram conta das ruas do Brasil? Eu tenho lidado com essa questão já há muito tempo. E eu sempre dizia, nas inúmeras palestras que venho fazendo ao longo dos últimos 4 anos, de que ia ser só uma questão de tempo, que ia transbordar do virtual para o presencial. Muita gente dizia que os movimentos nas redes sociais eram apenas no virtual. E eu dizia, isso vai transbordar para o presencial, porque a política está mudando. E as pessoas no mundo inteiro estão fazendo uma ressignificação do processo político. Tudo está sendo mudado pela internet. Você mesmo agora está aí com o seu tablet na mão, não é? Mostrando que é preciso que os meios de comunicação clássicos se atualizem. Os negócios foram obrigados a se atualizar, a produção de conhecimento, de ciência, de tecnologia, de arte, de tudo. Alguém acha que a política ia continuar do mesmo jeito? Os partidos com o monopólio da política, os políticos discutindo apenas projeto de poder pelo poder, numa sociedade em que a informação pode ser acessada via internet pelos cidadãos, o que eles estão fazendo é lutar por muito mais do que 20 centavos, 30 centavos. Eles estão lutando por participação, por sair do lugar de meros espectadores da política para protagonistas, autores, mobilizadores. E eu venho dizendo há muito tempo que está surgindo um novo sujeito político. Esse novo sujeito político é completamente diferente da época do velho ativismo dirigido pelo partido, pelo sindicato, pela ONG ou pelos líderes carismáticos. Esse novo ativismo é o que eu chamo de ativismo autoral. Você é autor, mobilizador e protagonista ao mesmo tempo. Qual é a diferença do ativismo dirigido para o ativismo autoral? Se eu fosse usar uma metáfora, eu usaria a metáfora da âncora e do porto. No ativismo dirigido pelo partido, pelo sindicato, pela ONU, pela UNE, pelo DCE, você tinha a figura do porto. A organização funcionava como um porto. E no ativismo autoral, você tem uma âncora. Isso. Qual é a diferença entre a âncora e o porto? É que no porto você tem que ficar atracado a ele. A âncora está em você mesmo. Então essas pessoas, elas são livres. Elas são, como eu disse, autoras e mobilizadoras das causas em que acreditam. E o que elas estão dizendo é: parem de ter o monopólio da política, parem de achar que vocês é que vão decidir o meu futuro, destruindo o Rio, destruindo a Amazônia, não investindo em educação, em saúde, em segurança, em criar condições para que os jovens tenham um emprego. Eles estão lutando para ter um futuro com a liberdade que conquistamos no passado.
Ô, senador, essa sua tese de que a pessoa precisa ser a âncora, porque a âncora ela não estará atracada e sim estará atuando, ela se mobiliza porque o partido necessita disso quando a senhora exclui o partido e cria um movimento, uma rede, né, que agora encontra dificuldade entre os partidos políticos, essa sua ideia, porque essa sua ideia, ela não se transforma no partido político, mas ela precisa, para disputar, estar inserida no contexto. A senhora acredita que com todas essas dificuldades a senhora conseguirá implantar essa sua tese? Eu não vejo dificuldades. Sabe por quê? Nós começamos esse movimento há 4 meses. E em 4 meses já temos mais de 500 mil assinaturas. Agora já são 570 mil assinaturas. Com um contingente de mais de 10 mil voluntários no Brasil inteiro colhendo eu digo dificuldade assinaturas. por conta do parlamento. Mas essa é a dificuldade da velha política. A nova política está sendo construída agora. E a rede é uma tentativa de atualização do processo político. Acho que os partidos tradicionais, PT, PSDB, PMDB e até mesmo os partidos de esquerda, em vez de combater a rede, deveriam tê-la como uma inspiração para as suas reformulações. Porque, infelizmente, eles viraram estruturas petrificadas, projeto de poder pelo poder, que já não discute ideias, que já tem os donos desses partidos e que a população sente que já não há mais espaço para ela. A ideia da rede é uma tentativa de atualização do processo político, porque, diferentemente do passado, em que você tinha movimentos a serviço de partido, agora você precisa de partidos a serviço do movimento. E é o que a rede pretende ser, uma contribuição para o movimento, aonde as pessoas são livres, não é? Para estar ou não na rede. O importante é o grande movimento, a rede que não é partidária, a grande rede de relações, de causas e de percepções desse mundo que está em mudança. O mundo inteiro está buscando atualizar a política, sabe por quê? Porque quando os partidos que hoje conhecemos foram criados, nós tínhamos 1 bilhão de pessoas. Tínhamos o surgimento do papel impresso na época da Revolução Francesa. Era 1 bilhão de pessoas com o surgimento da impressão em papel. Agora nós somos 7 bilhões com o surgimento da internet. E o que essa juventude está dizendo é que eles precisam urgentemente de uma nova forma de fazer política, que eles querem quebrar o monopólio que é exercido por aqueles que se acham que são donos do poder e estão dizendo, pensem numa agenda para o Brasil e para o mundo, para que tenhamos um futuro onde se seja socialmente justo, economicamente próspero e também ambientalmente sustentável. É isso que nós precisamos fazer e é essa a contribuição que a rede quer dar, entendendo que a verdade não está com nenhum de nós, a verdade está entre nós. E é nesse espaço entre nós, inclusive dos nós da rede, que nós queremos dar a nossa contribuição. Senadora, a senhora foi no Parlamento Mirim, foi vereadora do Rio Branco, deputada estadual por algum tempo, depois senadora no lado do Congresso, onde se acha a ala mais experiente, depois a senhora passou para o Executivo. A senhora acha que todo esse seu pensamento de deixar que as decisões não tenham donos, quando a senhora chegou lá, a senhora se frustrou? A senhora sempre defendeu isso. Eu estive lendo hoje sobre a sua história. A senhora não mudou de pensamento. Mas quando a senhora chegou lá no Executivo, porque nós esperávamos isso do partido que a senhora fez parte, do partido pelo que a senhora também pediu votos e também defendia. Quando a senhora chegou lá, houve uma frustração, senadora? Quando eu cheguei lá, eu fiz um grande esforço de implementação das ideias que eu acreditava junto com a minha equipe. Tanto é que nos 5 anos e meio que nós ficamos no Ministério do Meio Ambiente, nós conseguimos um plano de combate ao desmatamento que reduziu o desmatamento em 80%. Conseguimos uma ação que levou 725 pessoas à cadeia. Desmontamos 1.500 empresas criminosas, criamos 24 milhões de hectares de unidades de conservação e vedamos o crédito para quem desmatava ilegalmente. E transformamos as boas ideias da academia, dos movimentos sociais, do empresariado moderno em políticas públicas. Legal.
Quando essas ideias começaram a ser combatidas pela ala conservadora do governo, que era o ministro Strefanes, o ministro Mangabeira Unger e alguns governadores, como o governador de Mato Grosso e o governador de Rondônia, e que estavam induzindo o presidente Lula a revogar as medidas, eu pedi para saí do governo e voltei para a minha militância no Senado. Depois a experiência como candidata a presidente e depois voltei para a sociedade. Ou seja, eu sempre estive nessa borda que está se movimentando para transformar e dar alguma porosidade a esse núcleo estagnado do poder pelo poder, do dinheiro pelo dinheiro. Ex-senadora Marina Silva, vamos falar aqui de tópicos, por exemplo, a educação no Brasil. A sua visão? Olha, a educação é o que há de mais importante para a transformação de uma sociedade e da vida das pessoas. Eu digo isso porque a educação fez um milagre na minha vida. Eu era analfabeta até os 16 anos. Eu fiz o Mobral, o supletivo de 1º e 2º grau e hoje sou formada em História com 2 especializações, uma em psicopedagogia e outra em teoria psicanalítica. E eu sei o que a educação pode fazer na vida de uma pessoa. Infelizmente, a educação que nós temos hoje, ela não está atualizada para atender esse novo aprendiz que está colocado na nossa sociedade. Há uma sobrecarga sobre os professores que têm um salário péssimo, que não recebem a formação continuada, que recebem uma carga enorme da sociedade para que eles sejam educadores, sejam os pais, sejam os orientadores. E é preciso ter um olhar estratégico para a educação. A escola não é mais uma única porta de entrada e de saída. A escola tem que ser uma porta de entrada com muitas portas de saída. A escola tem que primar por uma educação integral, que seja capaz de formar uma pessoa para muitas profissões ao longo da sua vida, como o que está acontecendo hoje. Então, a educação é fundamental, é preciso ter os recursos, é preciso valorizar simbólica e economicamente os professores. E eu digo isso porque eu sou professora e eu sei o que custa um professor dar aula numa escola pública nas condições em que eu vejo os meus colegas professores se esforçando para dar aula hoje. E eu sei a dificuldade dos alunos que não encontram na escola aquilo que eles estão buscando, que é um novo modelo de aprendizagem, uma nova estrutura para que eles possam desenvolver suas capacidades e ter igualdade de oportunidade. Tá bom, vamos agora para a área da saúde, chegando ao ponto de termos que importar médicos cubanos para poder atender a demanda no interior. Nós temos no Brasil um modelo de saúde que é muito interessante do ponto de vista da sua concepção, que é o Sistema Único de Saúde. Não é? Inclusive, o Sistema Único de Saúde, se implementado e atualizado adequadamente, ele dá conta da complexidade da saúde brasileira. O problema é que se criou um imposto, não é, sobre circulação financeira, na época do presidente Fernando Henrique, em que o ministro Jatene se esforçou muito para criar esse imposto, e os recursos, em vez de serem aplicados na saúde, foram desviados para outras finalidades. E hoje nós temos uma saúde que é completamente caótica mesmo, porque as pessoas levam meses e meses para fazer um exame, para serem atendidas. E mais uma vez eu digo isso com muita tristeza, porque é um momento da falta de saúde em que você precisa de acolhimento, você precisa de algum conforto e segurança, e é o que menos as pessoas têm hoje. Então, a implementação do SUS, não é? A resolução do Pacto Federativo, nós aprovamos na Constituição de 88 a distribuição das competências da União para estados e municípios. Infelizmente, as competências foram repassadas, mas os meios não foram repassados. E hoje é preciso que você implemente e tenha medidas para a implementação de uma nova governança que considere o Pacto Federativo. Por exemplo, a Emenda 29, que distribuía os recursos para a saúde, até hoje não foi regulamentada adequadamente.
Tudo isso ajudaria a resolver esse caos que você corretamente acabou de mencionar. A senhora é a favor ou não da vinda dos cubanos? Olha, o Brasil, ele tem que pensar como é que ele faria, não é, a validação daquelas pessoas que, por políticas públicas, foram levadas a estudar fora do Brasil. Mas teria que passar pelo processo de validação dentro das universidades brasileiras. E, obviamente, que se a comunidade médica está dizendo que pode dar conta do recado, é pensar como é que vai dar conta do recado. Porque no meu estado do Acre, por exemplo, nas cidades do interior, você faz estímulo com salário às vezes dobrado, triplicado, para manter um médico no interior e você não consegue manter. Nos municípios de Feijó, de Tarauacá, de Cruzeiro do Sul, de Mâncio Lima, Sena Madureira, é muito difícil ter um médico. E muitas vezes os governantes buscam outras alternativas. Agora, se há uma disposição dos nossos médicos de irem para o interior, se fixar no interior, tendo uma remuneração justa e correta, então não há por que importar médicos. Tudo bem. Segurança pública, nós temos tido muito problema, a criminalidade aumentou muito, né? Não estamos praticamente reféns do crime. Acho que não dá para olhar para a criminalidade como uma questão isolada. Existe um contexto que faz com que haja o aumento da criminalidade, inclusive com uma acentuada incidência sobre os nossos jovens. Os nossos jovens não têm condição de terminar o ensino médio e ir para uma faculdade. É sobre eles que recai a maior quantidade de desemprego e a maior quantidade de pessoas que estão hoje nos cárceres são os nossos jovens pobres e negros. Então é fundamental que se olhe para o contexto. Agora, pensando a segurança pública, é pensar que não é só uma questão de recursos, precisa de recursos, mas é preciso que esses recursos sejam aplicados dentro de uma estrutura adequada. E aí há que ter uma reforma da segurança pública, para que se tenha uma ação integrada entre aquilo que é a polícia, que tem o papel de repressão, como é o caso da Polícia Militar, e a Polícia Civil, que tem o papel da investigação. Ter uma ação integrada entre essas polícias ajudaria muito. Melhorar o salário dos policiais, que até hoje está tramitando no Congresso e não é aprovado o piso salarial dos policiais, também ajudaria muito. Então você tem que pensar a segurança dentro de um contexto, obviamente, de criar também, não é, uma sociedade que seja capaz de se repensar. Porque boa parte da violência é um adoecimento social, né? E nós temos que reconhecer que vivemos esse adoecimento e que não é só uma questão de polícia, é uma questão de justiça, é uma questão de educação, de saúde, de emprego, para que essas pessoas possam voltar a ter sonhos e esperança e não se enredar pela criminalidade, pelas drogas, pelo crack. Nós temos um assunto muito discutido no país e que a rede vai ter que enfrentá-lo também, que é o assunto, por exemplo, recém-aprovado na Comissão de Direitos Humanos da cura gay e do casamento gay. Eu gostaria da sua opinião sobre os dois assuntos. Olha só, a cura não teria base legal, porque a Organização Mundial de Saúde não considera que a homossexualidade seja um problema de saúde. Então não tem como usar o termo cura para algo que não é considerado pela Organização Mundial de Saúde como um problema de saúde. No aspecto dos direitos civis das pessoas, nós vivemos num Estado laico. E o Estado laico não pode ser confundido com o Estado ateu. O Estado laico é para defender os direitos dos que não creem e o direito dos que creem. E as pessoas têm livre-arbítrio, obviamente. Agora, os direitos civis das pessoas devem ser preservados. Cada pessoa tem o seu livre-arbítrio e vai viver a sua vida de acordo com as convicções do seu livre-arbítrio. E o Estado vai assegurar o direito de todas as pessoas. Porque o que se comentava é que a senhora era contra o casamento gay em favor da sua religião. Mas a senhora não deixa uma coisa misturar com a outra, né? Não, eu tenho uma convicção e a minha convicção é de que casamento é um sacramento. E que sacramento é algo que, dentro das igrejas, não pode ser entendido dessa forma para outras formas de união. Agora,
a união civil entre as pessoas do mesmo sexo, que é um direito civil delas, isso já está até aprovado em lei. Agora, a senadora, durante muito tempo, a senhora disse que não aceitaria doações, e a senhora foi até criticada nas redes sociais, aqueles que promovessem o fumo, que promovesse o álcool, o agrotóxico, mas aí a senhora acabou aceitando doações de empreiteira. E uma dessas empreiteiras que doou para a sua campanha, inclusive em 2010, ela foi autora, ela foi a construtora de uma usina nuclear. Fica meio assim complicado, contraditório, senador? Eu acho que você está fazendo uma confusão. Nas informações? Nas informações. Pois não, pois me corrija, se for possível. Quando foi na campanha de 2010, nós dissemos que não íamos aceitar doação da indústria do tabaco e da bebida alcoólica. Certo. Em função, aliás, na época não era bebida alcoólica, era do tabaco e da indústria de armamento. Pois não. Foi isso que nós colocamos na nossa plataforma. E era uma questão simbólica. Primeiro porque estava se debatendo no Congresso em São Paulo a lei contra o fumo. E nós colocamos para, inclusive, ajudar no debate por uma questão de saúde. E a questão da indústria de armamento, porque nós somos por uma cultura de paz. Claro. Então colocamos também como um apelo simbólico. E agora, no nosso estatuto, nós ampliamos para esses outros temas que você acabou de mencionar, que é a questão da bebida alcoólica e do agrotóxico. Certo. Portanto, não foi na campanha, certo, não é? E a questão da empreiteira... Aí a gente trabalha com caso a caso, porque nós estabelecemos algo que é muito mais revolucionário. Nós estabelecemos o teto para o financiamento público de campanha, para o financiamento de campanha. Hoje, uma empresa pode doar indefinidamente. Nós estamos estabelecendo a quebra da lógica. Em vez de poucos contribuindo com muito, muitos contribuindo com pouco. E mesmo que uma empresa queira doar muito para a rede, nós colocamos no nosso estatuto que não vamos aceitar. E queremos criar um financiamento popular de campanha. Essa é a mudança exatamente para corrigir isso que você acabou de falar, que as pessoas ficam preocupadas. Porque uma coisa é uma empresa doar 10 mil, 20 mil. Outra coisa é doar milhões e milhões. E é por isso que nós estabelecemos o teto para o financiamento de campanha. O seu partido recebeu, então, esses recursos dessa empreiteira? Nós recebemos recursos de várias empresas, numa quantidade pequena e, obviamente, que se você disser qual é a empreiteira, ficaria melhor. A Andrade Gutierrez, por exemplo. Nós recebemos de várias empreiteiras e naquela oportunidade não tinha essa cláusula de que não íamos receber. Não tinha essa proibição, né? Nós não tínhamos colocado a empreiteira acabou faturando em cima de uma edificação de uma indústria, de uma usina nuclear. E nós somos... Até para o partido que a senhora era da época, Partido Verde... Mas isso não tem problema, porque isso não diminuiu em nada o combate que fazemos à questão da energia nuclear. Não é? A diferença entre os que recebem financiamento e adaptam o discurso para defender aqueles que contribuíram e aqueles que mantêm a coerência na prática e no discurso. O fato dessa empresa ter feito um trabalho para uma indústria nuclear não significa que nós tenhamos que adaptar o nosso discurso para ser a favor de energia nuclear. Agora, obviamente que as pessoas fazem esse tipo de abordagem para tentar criar confusão e lançar cortina de fumaça como se todo mundo fosse incoerente, farinha do mesmo saco. Eu tenho uma luta contra a usina nuclear de toda a minha vida. De toda a minha vida. Inclusive, quando era ministra do Meio Ambiente, paguei um preço... A senhora sabe que sofreu nas redes sociais, né? Muitas críticas, as pessoas inflamavam, até partidos políticos eu acho que estavam por trás desse movimento. Mas os meios de comunicação, de um modo geral, procuram fazer essa confusão. Porque tem aqueles que gostam de querer achar que, olha, é tudo farinha do mesmo saco, não é? E não é. É diferente. A empresa prestou serviço para a eletronuclear. Isso não significa que você vai ter que fazer o que a empresa manda, né? É algo proposital que as pessoas fazem. Não, é só a pergunta que o povo tem que fazer, a gente tem que fazer. O programa aqui é muito polêmico. Não, eu sei, não estou dizendo de você. A gente precisa fazer, a gente precisa fazer. Não estou dizendo de você. Porque a pessoa fica dizendo, a Marina defende tal, aí aqui chega inúmeras perguntas. Nós tínhamos que fazer essa pergunta para que depois não nos chamássemos aí de omissos aí fora. Não, de jeito nenhum. Não tenha dúvida disso. A luta contra a energia nuclear
faz parte da ação da rede, faz parte da minha trajetória. Eu quero crer, inclusive, que agora na rede, uma Andrade Gutierrez dessa não poderá doar mais. Não poderá doar mais. Eu quero crer que isso aconteça. Nós vamos fazer no caso a caso. Nós vamos olhar no caso a caso. E vai ter uma coisa boa que os outros partidos poderiam fazer. Sabe o que é? É que nós, além de botarmos o teto para o financiamento de campanha, nós vamos botar na internet, em tempo real, quem está contribuindo e quanto está contribuindo. Essa é a diferença da rede. A senhora daria uma nota para o governo que a senhora pertenceu hoje? Eu acho que nota é um reducionismo. É um reducionismo. Eu fui professora durante muito tempo e sempre trabalhei com a ideia de avaliação. Na nota, você põe um rótulo em quem está avaliado e reduz ele àquela nota. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na avaliação, você diz em que ele está bem e em que ele está equivocado e trabalha para ajudar a corrigir o que não está dando certo. Eu acho que o governo do presidente Lula tem nota 10 em inclusão social. Fez um programa de transferência direta de renda que foi muito importante, que tirou 30 milhões de pessoas da extrema pobreza. Não tem dúvida. Infelizmente, não foi capaz de atualizar suas bandeiras e seu discurso para um novo modelo de país, um modelo de desenvolvimento sustentável. E começou, infelizmente, nos últimos 2 anos, inclusive, a aprofundar o retrocesso na legislação ambiental brasileira. E isso foi muito ruim. É ruim porque, em todos os governos a gente tinha algum ganho na área ambiental. É o primeiro governo que a gente só tem perdas. Você veja, anistiaram 40 milhões de hectares de quem desmatou ilegalmente, acabaram de aprovar uma lei que deu poderes para a presidente Dilma reduzir as unidades de conservação e tiraram as competências do IBAMA para fiscalizar desmatamento, e agora tem uma lei da mineração para favorecer a mineração na terra dos índios. Então, o governo do PT deu uma grande contribuição para a justiça social, mas infelizmente não foi capaz de atualizar suas bandeiras para essa nova economia do século XXI. Gostaria de continuar falando com a senhora aqui durante muito tempo, eu tenho inúmeras participações aqui para fazê-lo. Não seria injusto de fazer apenas uma, 2 e não fazer o restante. Quero desejar sorte aqui na estadia no Piauí Sorte, com a rede, que esse pensamento venha a mudar. A maioria dos pensamentos aqui são pensamentos temerosos. Será que ela não vai mudar quando lá chegar? Me compreenda. Porque eles fazem isso baseado, talvez, porque imaginam que outras pessoas mudaram. Mas eu acho que as pessoas têm razão de fazer esse pensamento. Sabe por quê? Porque a gente tem que encarar a política da seguinte forma, não é? Primeiro, não se iludindo de que existem salvadores da pátria. A pátria não é uma construção de salvadores da pátria. A pátria é uma construção de cidadãos que são capazes de se dedicar a ela. Não é? O que eu encaro a política na minha vida é como um serviço. Não é? É como um serviço. É por isso que eu fui senadora durante 2 mandatos e decidi por mim mesma não ter um 3º mandato. É por isso que aos 55 anos eu estou lutando para ter um partido que, além de colocar na internet quanto e quem vai financiar a campanha, está dizendo que vai limitar no máximo 2 mandatos. E está dizendo que a gente precisa de um novo modelo para o Brasil, que gere oportunidades com emprego, com saúde, com educação, com uma indústria desenvolvida, mas preservando as bases naturais do nosso desenvolvimento. Não é? Eu estou fazendo isso há mais de 30 anos da minha vida. Fui fundadora do PT desde o início, fiquei quase 30 anos no PT. Não me envergonho da minha trajetória, mas eu disse que queria ser mantenedora de utopias. E eu estou aqui como mantenedora de utopias. E as pessoas têm sim o direito de perguntar por quê? Porque pessoas virtuosas criam instituições virtuosas. E uma sociedade virtuosa corrige as pessoas quando elas falham em suas virtudes. Muito obrigado, então, Obrigada, senadora Marina Silva. Prazer. Sucesso. Muito obrigado.